Olá, queridas famílias! Este vídeo vai esclarecer a vocês algumas mudanças no planejamento curricular das escolas no modo geral. Competências e habilidades são as palavras do momento e vocês entenderão por quê. A transformação está aqui. BNCC, Base Nacional Curricular, que consiste em competências mais habilidades, mais conteúdo, formação humana. Base Nacional Curricular define um conjunto de 10 competências gerais que devem ser desenvolvidas de forma integrada aos componentes curriculares, melhor dizendo, conteúdo. As competências foram definidas a partir dos direitos éticos, estéticos e políticos assegurados pelas diretrizes curriculares nacionais, de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores essenciais para a formação dos estudantes. O compromisso é com a formação humana integral, com a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. No decorrer do nosso vídeo, vocês irão perceber que essas competências sempre foram desenvolvidas de alguma forma. Sendo que agora a escola não poderá desenvolver competências e habilidades somente diante de situações do cotidiano, mas se inserir situações que desenvolvam competências dentro do planejamento. Um exercício diário na formação do ser humano, como cidadão. E para ampliar este trabalho e lapidar nossos estudantes, é primordial que as famílias estejam engajadas nesta proposta. O objetivo é que o processo de aprendizagem seja menos conteudista e mais focado no desenvolvimento e preparação dos estudantes para os desafios do mundo atual, visto que o conteúdo os estudantes podem buscar, desde que esteja preparado para dar significado ao seu aprendizado, ou seja, saber estudar. Já parou para pensar nisso? Será que o seu filho sabe estudar sozinho? Essa é a função dos pais e educadores, desenvolver habilidades para que os estudantes possam criar suas próprias questões e resolvê-las. Antes de explicar sobre as principais habilidades que vocês precisam ajudar no desenvolvimento dos filhos, busquei no dicionário Aurélio uma das definições que melhor atende às necessidades de vocês para entender competências. A definição é a seguinte: qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver certo assunto, fazer determinada coisa, capacidade, habilidade, aptidão. Pensa que através das competências uma pessoa seja capaz de tomar decisões, liderar, resolver conflitos, utilizar conhecimentos adquiridos ao longo do processo acadêmico. O professor Vasco Moreto, doutor em didática, destaca um ponto fundamental em relação à competência. Competência não se alcança, desenvolve-se. Competência é fazer bem o que nos propomos a fazer. Resumindo, é o aluno saber saber, ou saber conhecer. E habilidades? Podemos definir como aplicação prática de uma determinada competência para resolver uma situação complexa. Simplificando, é o estudante saber fazer bem. Um bom exemplo é aprender a ler. Quando o estudante domina bem esse processo, podemos falar que apresenta habilidades para ler, ou seja, não é só ler, mas compreende os textos. E para definir o que é para ser contemplado, vamos refletir sobre a seguinte frase: as habilidades devem ser desenvolvidas na busca das competências. Vamos pensar: quanto melhor for a minha habilidade para a leitura, serei cada dia mais competente para a compreensão dos textos. Deu para entender? Diante das informações, pense que respostas prontas não oportunizam ninguém a desenvolver habilidades para pensar. Logo, não terá competência para organizar o pensamento na execução das tarefas.
E para ajudar o seu filho a desenvolver competências e habilidades, eu separei 5 das principais habilidades. Resolução de problemas. Dê a eles a oportunidade de resolver suas próprias situações escolares, com os colegas de classe, com a professora. Deixe-o dar o recado, resolver a situação do trabalho de casa que ficou sem fazer, a situação da merenda que caiu no chão na hora do lanche. São nas pequenas coisas que começamos a construção. Pensamento crítico. Permita-o verificar a prova que a professora corrigiu ao seu lado e, diante de qualquer dúvida na pontuação ou na correção, deixe-o resolver com a professora, pois eu percebo que na maioria das vezes não é assim que acontece. Criatividade. Deixe-o construir seus próprios desenhos, usar as cores que quiser, construir brinquedos com sucata, brincar de Lego, desenvolver seus próprios textos. Criar novas rotinas, novas formas de estudar. Permita. Os filhos nascem criativos e curiosos e sem querer. Às vezes podamos esta curiosidade com excesso de organização. Com a nossa bagagem de métodos prontos, que achamos que são o que funciona, oferecemos aos nossos filhos o mesmo mecanismo. A partir de agora, vamos desconstruir o nosso mecanismo e ouvir primeiro a estratégia dos filhos. Com certeza, seu filho encontrará outro mecanismo e pode até ser melhor que o seu. Você poderá ajustar, porém nunca desperdiçar a ideia do seu filho. Comunicação e colaboração. Dizer a coisa certa na hora certa. Desenvolver o poder de argumentação de forma educada e passiva. Utilizar empatia, ou seja, entender a necessidade do outro. Utilizar palavras sábias, poder colaborar com a crítica construtiva. Essa habilidade seu filho vai desenvolver lendo, conversando, dividindo opiniões, ideias, e nesse momento que vocês precisam ser parceiros. Acompanhe a leitura de um livro com seu filho, abra um debate sobre o tema, desenvolva no seu filho o poder de argumentação na base do respeito, sempre na posição de cidadão, que participa de forma ativa da tomada de decisões. Gestão da emoção. No meu ponto de vista, principal habilidade e mais difícil de ser desenvolvida é a inteligência emocional. Gerenciar as próprias emoções não é tarefa fácil. Lembre-se que a emoção dos pais são reflexos do comportamento dos filhos. Então esta tarefa, no período da fase infantil do filho, fica mais na mão dos pais. E o comportamento emocional do seu filho nesta fase depende de como vocês administram as próprias emoções. O primeiro conceito de emoção é a verdade. Quando envolvemos sentimentos, envolvemos verdade, pois é preciso estabelecer uma relação de confiança. O real, por pior que seja, é sempre o melhor caminho, sempre. Na medida do possível, participe dos problemas do cotidiano, preocupações. Poupá-los pode deixá-los ansiosos por perceber algo de errado e não saber o que é. Algumas famílias evitam animais de estimação para evitar futuros sofrimentos. Errado. É uma forma de começar a entender as perdas e controlar a emoção. Pense nisso. Numa situação de falecimento na família, converse de forma tranquila. Se no momento lhe faltar tranquilidade, peça a algum membro da própria família que o ajude para conversar com a criança. As perdas fazem parte da vida. Diante de um conflito na escola, não fique indagando, faça-o resolver com a professora. Logo, todos os envolvidos devem estar presentes. No caso de crianças, é uma ótima oportunidade de desenvolver empatia. Não crie personagens que provocam medo, como velho do saco. Fale a verdade, existem pessoas que roubam crianças. O bicho-papão também não existe, por isso não precisa falar dele. Não desenvolva medos nos seus filhos. O medo nos torna refém. Dê a oportunidade do seu filho observar o mundo e perceber os perigos comuns, assaltos, atropelamentos. A criança é capaz de compreender os perigos reais.
Muitas crianças não dormem nos quartos sozinhas, por conta dos fantasmas que as famílias construíram e ficaram guardados no subconsciente. Seu filho precisa de coragem e segurança para administrar as suas próprias emoções. Habilidades e competências. Prepara para a vida, forma um cidadão pronto para fazer escolhas e empreender o cotidiano com segurança, determinação e coragem. Vamos transformar a nossa forma de pensar. Vamos juntos desconstruir os conceitos enraizados e fazer a diferença na vida dos filhos. Estou junto com vocês nesta caminhada, podem contar comigo. Lembrando que o nosso site é interativo e conta com a participação ativa de vocês na construção do sucesso dos filhos. Não deixe de curtir, compartilhe, escreva seu comentário. Se ficou com dúvidas ou precisa ser um contato mais reservado, envie e-mail para contato@filhos.com.br, filhos com Z, e logo responderemos. Grande abraço!